Olá, alunos do quinto ano. Hoje a nossa aula de História tem como conteúdo Administrando a Colônia. Vamos iniciar? As terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus. Então, a partir de 1530, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizada o território brasileiro, para que pudesse evitar possíveis invasões. Teve então o início do processo de colonização. Ou seja, o que é o processo de colonização? O povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas dentro do território brasileiro. Em 1532, uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil, chamada São Vicente. As capitanias hereditárias. Para administrar essas colônias, em 1534, a coroa portuguesa, então, dividiu o território em 15 lotes, conhecido como capitanias hereditárias. Então, a administração da colônia agora precisava ser cada vez mais organizada. Então, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes. Esses lotes eram conhecidos como capitanias hereditárias. Eles foram concedidos, eles foram dados a pessoas chamadas donatários. Em sua maioria, quem eram os donatários que tomaram posse desses lotes? A maioria eram ricos comerciantes ou então a nobreza portuguesa. Uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar, por meio da instalação de engenhos nas regiões litorâneas. Então vejam bem, começou a se organizar a colônia, ela começou a ser povoada e para ter uma organização foi preciso dividir em 15 lotes. Cada lote ele foi concedido, ele foi dado aos donatários. Quem eram esses donatários? Quem eram essas pessoas que receberam os lotes? Em sua maioria, eram os ricos comerciantes ou nobres portugueses. Quando tiveram já os seus lotes, eles foram trabalhar com atividades econômicas. E a primeira foi a produção de açúcar. Para fazer a produção de açúcar, era preciso fazer a instalação de engenhos nas regiões litorâneas. Observem aqui o mapa. Nesse mapa é possível identificar importantes rios sul-americanos. Aí vocês vão tentar localizar os rios sul-americanos. Observando bem esse mapa, vocês vão poder encontrar aí, por exemplo, o Rio Amazonas, o Rio da Prata. Dê uma observada com calma e vocês vão encontrar. Seguindo o nosso conteúdo, nós já temos as colônias organizadas em lotes, que eram chamadas de capitanias hereditárias, que foram concedidas para os donatários. E começou a surgir os problemas. Muitos problemas com as capitanias prejudicaram o sucesso da colonização. Alguns donatários eles não fizeram investimentos necessários. E assim, várias capitanias não foram ocupadas. Além disso, muitos indígenas resistiram a essas ocupações, lutando em defesa de suas terras. Então, dessa maneira, em 1549, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, chamado Governo Geral. Vamos observar o texto. Salvador, a primeira capital. Agora nós já temos um governo geral, que era um governo centralizado para governar todo o Brasil. A sede do governo geral foi instalada na cidade de Salvador, fundada em 29 de março de 1549. Na capitania da Bahia, Tomé de Souza, o primeiro governador geral. Olha só quem foi o primeiro governador geral. Tomé de Souza, ele foi encarregado de organizar a construção da cidade. Ao perceber que o terreno era irregular, o
terreno da região ele era muito irregular. Ele decidiu que os prédios mais importantes deveriam ficar na parte alta da cidade, onde teriam maior proteção militar, enquanto as moradias e o comércio ficavam na parte baixa. Vamos observar a imagem. Salvador ela é dividida entre uma parte mais alta e uma parte mais baixa. A parte alta ficaria o quê? O governo, né? Ele decidiu que os prédios, o governo, o que fosse de mais importante, ficaria na parte alta da cidade. E na parte baixa, ficaria o comércio e as moradias. Por quê? Na parte alta, eles teriam mais proteção militar. Agora vamos para as nossas atividades. Leia o texto abaixo que trata da ocupação da colônia. Vamos ler junto comigo? Esse texto, ele trata da ocupação da colônia. As vilas e cidades geralmente se formavam ao redor de fortes construídos pela coroa portuguesa e escolhia o local dessas construções de acordo com seus interesses políticos, militares ou econômicos. Para a fundação das vilas, uma cruz era erguida em um local de destaque. Depois, eram escolhidos os lugares mais apropriados para a construção do forte, da câmara, da capela e da enfermaria. Agora, a partir desse texto, vocês vão ligar cada elemento da coluna da esquerda à sua descrição. Forte seria a sede do governo da vila ou da cidade, local de cerimônias católicas, prédio onde doentes e feridos eram tratados, construção onde ficavam o militar e os armamentos. Então, vocês vão ver o que é forte, a câmara, a capela e a enfermaria e vão fazer a correspondência correta. Letra B, sublinhe no texto o trecho que cita quais eram os interesses do governo português ao escolher os locais para construir as fortificações. Bom, por hoje a nossa aula está encerrada. Foi um grande prazer estar com vocês aqui compartilhando conhecimentos. Tenham um excelente dia e fiquem com Deus. Observação: capriche no dever. Boa tarde.